diz que é de todas. Todos aqui passam por aflições, todos aqui passam por problemas. Se você falar eu não passo problema, você vai ser um mentiroso, não é? Todos passam. A diferença é que aqueles que estão debaixo da poderosa mão de Deus, a Bíblia diz que Ele livra de todos. Ele vai deixar você passar pelo deserto, vai deixar você passar no meio do problema, mas entenda uma coisa, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou na palavra dEle. Ele vai nos tirar, vai, no momento certo e no tempo oportuno. Diga graças a Deus. Sonfonias, livro de Sonfonias, capítulo 1. Quem tem dificuldade, os obreiros, por gentileza, vai ajudar você a achar. Sonfonias, capítulo 1. Os obreiros vão ajudar vocês a achar. Enquanto isso, nós vamos cantando essa canção em nome de Jesus até vocês acharem. Quem achou, coloca a Bíblia no colo e vamos cantar todos numa só fé, em nome de Jesus. Sonfonias, capítulo 1, Velho Testamento. Achei Jesus, achei Jesus, achei Jesus, ó gozo incomparável, ó gozo incomparável. Pois salvo estou, já tenho luz, pois salvo estou, já tenho e paz inexplicável, e paz inexplicável. Os meus pecados expiou, os meus pecados expiou, o sangue do o Cordeiro, sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou. De Deus eu sou herdeiro, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava, perdido me encontrava, e do pecado me salvou, e do pecado me salvou, o qual me atormentava, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, ao meu melhor amigo, que me tirou, que me livrou, de toda e sempre dor, está comigo, e sempre está comigo. Ó que prazer, ó que prazer, ó que prazer, ó que prazer. Jesus é meu amado, Jesus é meu amado. Do Salvador eu quero ser, do Salvador eu quero ser um servo consagrado, pois já me deu a salvação. Cruz foi prometida, cruz foi prometida ao meu cansado coração, encheu de nova vida, encheu de nova vida. Desejo ao meu Jesus, desejo ao meu Jesus louvar em doce harmonia. Em Cristo tudo foi achar, em Cristo tudo foi achar, pois tudo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente, me ama eternamente. O que direi a tal amor? O que direi a tal amor? Me ama eternamente, te ama eternamente. Amém, amém. Todos acharam? Sofonias capítulo 1, Sofonias capítulo 1, versículo 14. Presta muita atenção, por gentileza, para que você possa sair daqui e você temer a palavra de Deus da maneira que ela é. A palavra de Deus, ela, como a gente sempre fala, é escudo e broquel. É através da palavra, da verdade, que há salvação no nosso meio. Nós não conseguimos ser salvos ou ser libertos por outro argumento a não ser pela própria palavra. Nós já mostramos isso para vocês. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para que eu tenha fé, tem que ser através da palavra, senão não tem fé. Como é que eu vou crer? Jesus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não preciso ver para crer, eu preciso ter fé. E essa fé vem através da palavra de Deus. Como é que eu sei que eu possa ser uma pessoa salva ou não? Através da fé, através da palavra. A palavra entrando no meu coração, ela produz fé. Porque nós, humanamente falando,
nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus na nossa vida, mas nós cremos que Ele está aqui. Aonde tem 2 ou mais pessoas reunidas ali no nome dEle, ali Ele estaria no meio. Nós não o vimos, mas nós cremos, ou não é? Quantas pessoas saíram de casa hoje crendo que Jesus estaria aqui? Quantas pessoas saíram? Claro que, pastor, Ele está na estrutura? Não, Ele está no nosso meio. O Espírito Santo habita dentro da gente. Quantas pessoas saíram de casa crendo que Ele estaria aqui? Outros vêm para a igreja já porque são religiosos. Eu vou continuar seguindo o segmento dos meus pais. Foram evangélicos a vida toda, eu vou continuar sendo evangélico até morrer. Foram católicos a vida toda, eu vou para a missa, levando então essa religiosidade. Mas poucos creem que chegando aqui o próprio Cristo estaria aqui. Amém? Como é que Ele se manifesta? Através da palavra de Deus. Olha o que diz no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Presta muita atenção, pessoal, por favor. O grande dia do Senhor está perto. 2 vezes ele fala, está perto. E se apressa muito. A voz do dia do Senhor amargamente clamará ali o homem poderoso. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como os cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, todas essas terras serão consumidas, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Quem que falou isso? O próprio Deus. Quem que vai cegar a visão dos pecadores? O próprio Deus. Quem que vai fazer com que o dia horrendo venha? O próprio Deus. Porém a Bíblia diz que o grande dia do Senhor está perto. Pastor, foi escrito em Sofonias há muito tempo atrás. Isso ele já estava falando. E os sinais que são notórios no dia de hoje? Mateus 24 fala sobre os princípios das dores. Se você ler o livro de Mateus 24, que haveria terremoto em vários lugares, pai mataria filho, filho mataria pai, acima de todos, o amor de muitos se esfriaria. Você não é mais a mesma pessoa de quando você veio para a igreja pela primeira. A fé de muitos se esfriaram. Muitas pessoas aqui estão fracas na fé. Muitas pessoas hoje não conseguem mais ter ou sentir a presença de Deus na vida dela. Muitas pessoas não conseguem mais entregar o seu tudo, porque estão frias. E a Bíblia diz, por amor daqueles, dos próprios escolhidos, que foi predestinado segundo a eleição de Deus, os dias seriam abreviados, porque se não fosse abreviado, até os escolhidos se perderia, não se salvaria. Se os dias não fossem abreviados, ou não estivesse sendo abreviado, muitos aqui se perderiam. Eu sempre falo isso quase todo culto. Um dos maiores sinais da vinda de Cristo é o tempo que está passando rápido. Né? Os dias estão sendo abreviados. Eu falei aqui certa vez que os estudiosos começaram a estudar o tempo. Antigamente um ano teria 365 dias, né? Pela lógica. Mas pelo passar do tempo, eles consumaram o que está em 144 dias. Reduziu mais da metade. Pastor, mas temos 365 dias? Sim, mas o tempo está passando rápido. O amor de muitas pessoas estão se esfriando. O dia do Senhor está perto e Ele vai vir para buscar a sua igreja. Como a gente sempre fala, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Se prepara, porque o dia do Senhor vai ser horrível. Não vai ser um dia bom para muitas pessoas. A Bíblia diz que muitos vão dizer: cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó outeiros. Vão gemer ardentemente, vão pedir a morte, mas a morte não vai estar mais sobre a pessoa. Como a gente sempre fala, o Espírito Santo vai ser tirado, a morte vai ser tirada também. Não vai ter morte no último dia. Vão de sofrer e padecer no dia do fogo. Ou seja, a própria palavra já está mostrando: o dia do Senhor está perto.
Se eu falasse para você que Jesus iria voltar amanhã, o que você faria hoje? Iria se arrepender. Você iria dobrar o seu joelho e pedir de todo o seu coração para que Ele tenha misericórdia de você. Você iria pedir de todo o seu coração, iria chorar lágrima de sangue: meu Deus, me perdoa pelo pecado cometido, me dá mais uma chance. Se você soubesse que Ele iria voltar amanhã, né? Mas como o povo não crê mais na vinda de Cristo, o povo está relaxado. A Bíblia mesmo fala: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse minar sua casa, ele estaria preparado. Se você soubesse que um ladrão iria minar sua casa, roubar sua casa, você estaria preparado, você não ia deixar, né? Assim aqueles que se preparam para a vinda do grande dia, para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do próprio Cristo, que está muito próximo. Muita gente está dormindo. A Bíblia mesmo diz: desperta, ó tu que dormes. Ele vai vir como um ladrão a hora que você menos esperar, a hora que você estiver mais descansado, a hora que você está mais despreocupado. Ele pode não voltar para todo mundo e não vem de glória, mas Ele pode voltar para você no seu particular. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar mais. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. O dia do Senhor está próximo, está muito perto do que você imagina. Você não consegue medir o tempo, você não consegue medir a distância da vinda do Filho do Homem. Se você pudesse medir esse tempo, você se prepararia mais, você orava mais, você jejuava mais, você lia mais a Bíblia, você se afastava mais do pecado, você se afastava mais de pessoas que não querem um encontro com Deus, que não querem ter intimidade com Deus, porque Salmos 1 diz que bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores e não se detém à roda dos pecadores. Temos que se afastar daquilo que nos faz mal. O problema da igreja de hoje em dia, sabe qual é? Que ela não é mais conhecida pela igreja imaculada, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, a igreja sem mancha, porque ela está se parecendo com o mundo. O que passa lá fora está passando dentro da igreja, meu Deus. É aquilo que eu sempre falo, vocês são testemunha viva disso. Quantos pastores queriam fazer as mesmas festas que são feitas no mundo? Carnaval gospel. Até esse dia eu estava vendo uma igreja que estava fazendo a festa junina gospel, né? Festa pagã, meu Deus. Que diferença tem da igreja de hoje em dia para a igreja do passado? Muita diferença. Hoje a igreja contemporânea querem fazer as mesmas coisas do mundo para conquistar quem está no mundo. Não vão conseguir. A igreja do passado lutava para tirar o mundo de dentro das pessoas, né? Nós pregamos hoje sobre pecado, sobre a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque as pessoas saem do mundo, vêm para Cristo e acham que vai ser tudo a mesma coisa, vai continuar fazendo tudo a mesma coisa. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e diz que tudo se faz novo. Tudo se faz novo na nossa vida. Nós não praticamos mais os mesmos erros que fazíamos no passado. Nós assumimos um compromisso com Deus. Nós assumimos o interesse com a Trindade Santa. Jesus ressuscitado. Se Ele morreu por mim, eu tenho que fazer o quê? Morrer por Ele. A própria palavra fala sobre isso. Se um morreu por todos, logo todos. Vocês estão careca de saber sobre isso. Para que eu possa se chegar ao Evangelho de Cristo, a Bíblia mesmo fala que eu não fui chamado apenas para crer nele. Eu vou ter que padecer, eu vou ter que negar a minha vontade própria, o meu coração insano, vou ter que tirar de dentro de mim aquilo que mais me afasta da presença de Deus, que muitas das vezes não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro, no nosso coração, que deseja ardentemente pelas coisas do mundo. A própria palavra de Deus manda a gente lutar contra a concupiscência do coração, contra a concupiscência do engano e do pecado, porque tudo começa no coração. O pecado vem na mente. A Bíblia diz que o diabo joga os dardos inflamados do maligno, e outrora a gente alimentando essa concupiscência do engano na nossa mente, desce para o coração, e descendo para o coração, ali se concretiza, como está escrito na palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. Talvez a pessoa não precisa morrer fisicamente, ela morre espiritualmente falando, não consegue mais orar, não consegue mais vir para a igreja, não consegue mais jejuar, não consegue mais ler Bíblia, não consegue fazer mais nada disso, porque o pecado está arraigado no coração dela. Ela e o pecado é um só.
Ela e o pecado se formam um. Para que Cristo habite dentro de mim, é necessário que haja um divórcio entre eu e o meu pecado. Se a Bíblia fala em João capítulo 3 sobre o novo nascimento, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quantas pessoas precisam nascer de novo? Quantas pessoas precisam do novo nascimento e precisam conhecer a Cristo de verdade, o Cristo ressuscitado? Porque tem muita gente que vive na lei ainda. Como assim, pastor? Acham que vão ser salvo pelas obras? É ou não é? Não, não vai ser salvo pelas obras. A Bíblia diz que ninguém vai ser salvo pelas obras, para que homem nenhum se glorie por elas. Está no livro de Romanos capítulo 3. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e necessitam da misericórdia dele. Todos são pecadores. Todos aqui erraram, todos tropeçam, todos acabam caindo nos seus pecados de estimação, todos. Mas a Bíblia mesmo fala: se confessares os seus pecados, Ele é fiel para perdoar. Ele perdoa, pastor, com toda certeza. O pecado mais horrível que existe, o pecado mais horrível, pastor, mas eu me condeno por isso. Não, se você foi para Cristo, Ele é fiel para perdoar. A própria palavra fala isso. A Bíblia mesmo fala que do teu pecado não me lembrarei mais. O pecado é jogado aonde? No mar do esquecimento. Agora, questão de lembrar do pecado, o homem tem muita facilidade disso. É a coisa que o diabo mais gosta e se delicia na vida de um cristão, é quando ele vai orar. O cristão pede perdão para Deus, mas o diabo fica colocando aquela acusação na cabeça do cristão. É ou não é? Fica acusando: você fez isso, você não é digno de estar aqui. Mas quem falou que a gente é digno? João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Nós não somos dignos nem de pronunciar o nome santo de Cristo, porque é santo, o nome que está acima de todos os nomes. Tiago mesmo diz no livro de Tiago, ele fala: qual varão é perfeito que não tropeça em palavras nenhuma? Todos tropeçam, mas temos que ter cuidado naquilo que a gente fala. Pregamos o que semana passada? Que até as palavras ociosas que saem da nossa boca, nós vamos ter que dar conta no último dia. Palavras de baixo escalão, coisas que não tem nada a ver, meu Deus. O cristão tem facilidade de jogar conversa fora, né? Ou as pessoas têm facilidade de jogar conversa fora e fala pouco de Cristo. Fale mais com Deus e menos com as pessoas. E quando for falar com as pessoas, fale mais de Deus e menos de você. Por isso que a gente, antes do culto, pedimos para as pessoas fazer o quê? Entra aqui, dobra o seu joelho na cadeira, fale com Deus, fale mais com Ele, porque é Ele que vai abrir o entendimento para que a palavra penetre dentro de você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e atravessa até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. É a palavra, nada mais. Eu não preciso botar a mão na cabeça de ninguém para libertar essa pessoa. O que Isaías falou? Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Para que a palavra purifique você, é necessário que você compreenda a palavra da verdade. Pode entrar um pai de santo aqui dentro dessa igreja, sentar nessa cadeira, e na hora da pregação, ele ouviu a palavra, e ele entendeu a palavra, ele é liberto naquela mesma hora. O demônio é obrigado a bater em retirada, amém? É obrigado a sair pela palavra. Preciso botar a mão na cabeça? Não. O problema de muita gente que sofre, sabe qual é? Porque não conhece nada de Bíblia, não quer ler Bíblia. Tem gente que só abre a Bíblia quando vem para a igreja. Essa é a realidade. Tem gente que só abre a Bíblia quando está aqui. Depois que vai para casa, joga a Bíblia num canto, joga no carro, joga dentro do guarda-roupa. Não lê Bíblia. Uma coisa que mais entristece, sabe o que é, pessoal? Vou ser sincero para vocês. Nós gravamos todos os cultos que a gente faz no domingo, quinta-feira também. Tem muita gente que não vem para a igreja, que a gente sabe que não vem, e a gente posta esses vídeos que a gente faz na reunião. Quando a gente olha lá quantas pessoas viram, a gente sabe que a grande maioria do povo da nossa igreja nem sequer ouve as pregações que são feitas do pastor dela, porque não querem saber do que? De Deus. Eu não falo isso para que você possa ver o pastor pregar. Pode vir domingo. Por mim nem precisava ter gravação, porque cria cristãos fictícios, cria cristãos acomodados. Não preciso para a igreja, o pastor vai pregar e vai colocar na rede social, ali a gente pode assistir.
A igreja do passado não era assim. Leia o livro de Atos que você vai entender o que é uma igreja primitiva, o que é uma igreja do passado, o que era verdadeiramente a igreja de Cristo. Todos os dias Deus agregava na igreja aqueles que havia de ser salvo. E a Bíblia diz que todos aqueles que ouviam a palavra da verdade permaneciam unidos, unânimes em oração, no partir do pão, todos os dias dentro do templo. No livro de Atos capítulo 3 fala isso. E como que é hoje o cristão? Não tem interesse em Deus não. O que a gente pregou semana retrasada? Sobre as prioridades. Né? O que prevalece na minha vida? Minha família? O que prevalece na minha vida? Os meus afazeres? O que prevalece na minha vida? Os meus desejos? Um falava assim, o rei falou: olha, vai lá meu servo, chama todos aqueles que estão lá fora, porque estou preparando uma grande ceia. Aí a Bíblia diz que esse servo vai, chama o primeiro homem: olha, eu não posso, porque eu comprei uma cabeça de cevado e eu tenho que cuidar deles. Chegou para o segundo: eu não posso, porque eu comprei um campo e eu tenho que fazer e cuidar desse campo. E o terceiro fez o quê? Eu não posso, eu casei, eu tenho que cuidar da minha esposa. Né? Esse servo volta e fala para o rei: ó rei, todos aqueles que convidassem veio, porque não eram dignos da noite nupcial. Se você ler no livro de Mateus a mesma história, a Bíblia diz que Deus manda atacar fogo na família desse povo que rejeitaram a palavra. Pastor, mas Deus ele é tão rigoroso assim? O problema de vocês, de muitas pessoas, é que não conhecem a verdadeira palavra. Deus ele fala da mesma maneira que a palavra é. Se você ouve um pastor coach que diz que Deus quer que você prospere, que quer que você seja muito, o que falou ali no versículo 18, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Nem a sua prata e nem o seu. Tem mendigo debaixo de ponte que vai ser salvo na mesma hora que morrer, e tem homem muito rico que vai gritar no lago que arde com fogo e enxofre. A maior riqueza do cristão não é o que ele ganha nessa terra, é o que ele ganha de cima do céu. A maior riqueza do cristão não é o que ele pode adquirir aqui. Bênção de cristão não é comparada pelo que ele conquista na terra, mas é pelo que ele conquista onde? Nos céus, o galardão. A Bíblia fala que se você fazer com que um desviado se converta de novo, uma multidão de seus pecados são perdoados, e a festa no céu quando o pecador se arrepende, meu Deus. Olha, a maior garantia de vida do ser humano é o que está lá em cima, não é o que está aqui embaixo. Por isso que eu sempre falo para Deus: tira tudo de mim, faça-me como Jó, mas não me tire a tua presença, porque se eu tenho o Espírito Santo eu tenho tudo. Se eu tenho o Espírito Santo, meu amigo, eu posso perder tudo, mas eu não perdi a minha salvação, que é a maior riqueza que uma pessoa pode ter em vida. E quantas pessoas aqui hoje têm certeza da sua salvação? Quantas pessoas aqui possam ser chamados de escolhidos, possam ser chamados: vinde, ó amados do meu Pai, entrai e ceai com Ele. E como disse Paulo, assim como Ele é, nós poderemos ver a sua face. A sua face há de resplandecer e subiremos com o corpo glorificado. Paulo mesmo falou assim: primeiramente Ele vos chama, depois Ele justifica e por último Ele glorifica. Amém? Maior garantia do ser humano, do cristão, é saber que ele pode morrer hoje, mas ele vai ter certeza que a morte é algo que vai ligar ele com Deus. Quantas pessoas aqui têm medo de morrer? Quantas pessoas aqui têm medo? Se uma veia do coração começa a trepidar, ela já dobra o joelho e já pede perdão para Deus. Não é assim? Quantas pessoas têm medo de morrer? Sabe por que tem medo de morrer? É porque ela não tem certeza da salvação dela. Simples. Mas voltamos para Sanfonias. O dia do Senhor está próximo, está muito próximo, está muito perto. Nem o seu ouro, nem a sua prata poderá te livrar daquele grande dia. A Bíblia diz que os homens poderosos da terra vão se lamentar. Os homens mais poderosos da terra. Olha o que diz no livro, em Sofonias 1,15, diz assim: aquele dia é um dia de indignação. Um dia do quê? Indignação. O povo vai se indignar. Eu ouvi a palavra da verdade, por que eu não dei crédito para aquilo?
Hoje eu estou aqui chorando lágrima de sangue. Hoje eu estou aqui gritando, rangindo os meus dentes. Será dia de indignação, dia de angústia. A angústia vai tomar conta daqueles que ficarem vendo pessoas que foram salvas, transladadas, subindo juntamente com o noivo. Aqueles que ficarem vão ficar angustiados, vão ficar indignados, ânsia, vão ter ânsia. Tem algumas pessoas aqui que já sentiram dor ao ponto de ter ânsia de vômito, pessoal? Tem alguma pessoa? Já? É horrível, não é? Eu já senti uma dor no meu rim, aquela pedra do rim, que eu cheguei ao ponto de ter ânsia de vômito, de tanto que doía. Vai ser assim no último dia. O povo vai sentir tanta dor, mas não na dor na carne, mas a dor do desespero de ter ficado. Que vão sentir ânsia, vão sentir vontade de vomitar, vão se sentir indignados, vão se sentir angustiados. O dia se chama hoje, amém? Hoje você tem chance para ser salvo pela graça. O que é graça? Salvação não merecida. A salvação é dom de Deus, não vem de vós, é dom dele, e a ele dá gratuitamente a todos aqueles que a buscam de todo o coração. Deus se agrada de um coração sincero. Deus se agrada daqueles que o buscam verdadeiramente, como a palavra mesmo fala, que o Pai busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço. Eu imagino o alvoroço que vai ser aquele grande dia. Imagina a gente correndo para todos os lados. Imagina a gente falando: cadê o meu irmão? Cadê o meu pai? Cadê a minha mãe? Não sei, subiram. Imagina você, marido, porque a Bíblia fala que vai ter dois na cama, um vai ficar e o outro vai ser. Você, esposa, se o seu marido não quer se o seu marido não quer caminhar no mesmo caminho que você, não se preocupa, a salvação é individual. A Bíblia diz que vai ter dois na cama, um vai ficar, outro vai ser levado. Você, marido, se a sua esposa não quer caminhar na mesma fé e você não vê esse lado dela, não se preocupa, vai ficar um na cama e o outro vai ser levado. É o retrato notório, estampado de um casal, que um está na fé, estou ali com Deus, e o outro não está nem, vai ficar. A minha esposa não pode ser salva pela minha fé, e eu não posso ser salvo pela fé dela. Salvação é individual. Seria muito fácil, né? Aí eu vou orar pela minha esposa e ela vai ser salva. Aí ela não precisa fazer nada, não precisa mais vir para a igreja. Se fosse fácil assim, a igreja estaria vazia, só o pastor aqui orava por todo mundo. Não é verdade? Mas nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Versículo 16: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Aí Deus que fala assim: e angustiarei os homens, e eles andarão como? Porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. A gente prega mais nessa igreja contra pecado. Falamos que o pecado pode fazer com uma pessoa. Nós já listamos a lista dos pecados que vai levar a pessoa para o inferno. Só que ainda tem pessoas que praticam as mesmas obras. Ainda tem pessoas que praticam os mesmos erros. Deus vai angustiar os homens que permanecerem. Deus vai angustiar as pessoas que ali permanecerem, porque pecaram contra o Senhor. Deus não leva em consideração o profano. Se Deus fosse tolerável, Ele seria tolerável com o povo de Sodoma e Gomorra. Ele seria tolerável com o povo do dilúvio, que foi salvo quantas pessoas? 8 pessoas, Noé e a sua família. Quantas pessoas foram salvas em Sodoma e Gomorra? Ló e a sua família. Tinha criança no meio de Sodoma e Gomorra? Tinha mães e pais honestos no meio daquele povo? Mas por que Deus destruiu? Por causa do pecado. Como a gente sempre fala, e teve um casal que começou a vir na igreja, e justo nesse dia, ainda era lá na outra igreja, quando eu falei que Deus não tem nada desse título que a igreja evangélica colocou para tentar atrair pessoas do mundo, que Deus ama o pecador, mas odeia o... Onde está isso na Bíblia?
A Bíblia diz que Deus odeia o pecador e também odeia o pecado. Salmos 11:5 e Salmos 5:5. Pode escrever na sua Bíblia. Salmos 11:5 e Salmos 5:5. O que diz em Romanos capítulo 9? Odiei a Esaú, mas amei a Jacó. Então Deus odeia. Deus odiou Esaú. Deus odeia o pecador de tal forma que, como diz a Bíblia, que no último dia beberiam do cálice da ira de Deus. A gente já pregou isso daqui. A ira de Deus caiu sobre Jesus naquela cruz, quando o pecado da humanidade estava sobre ele. Mas a Bíblia fala: no último dia os pecadores hão de beber do cálice da ira de Deus. Problema maior que o povo acha que quando ir para o inferno vão ser atormentados pelo diabo. Engana-se a si mesmo, meu amigo. Apocalipse 20:10 diz que o diabo, a besta, foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre e serão atormentados pelos séculos dos séculos. É Deus que tormenta. É Deus que tormenta o pecador, é Deus que tormenta o diabo, é Deus que vai tormentar os demônios que ali foram lançados. Tudo no mesmo lugar. Mas a religião não. A religião mostra um Deus bonzinho, um Deus de amor. É ou não é? Deus é amor? Sim, é amor. Mas acima de tudo Ele é justiça. Malaquias diz que haveria diferença entre aquele que segue a Deus e aquele que não segue, entre aquele que busca a Deus e aquele que não busca. Tem uma diferença. Que diferença é essa? Aqueles que buscam a Deus, do nosso interior fluiriam rios de águas vivas aos sedentos, aqueles que precisam ser tocados por esse evangelho. E quantas pessoas estão retendo esse evangelho, meu Deus? Quantas pessoas estão se calando, não estão falando da justiça de Deus sobre aqueles que aqui ficarem? Não tenha medo de falar a verdade, porque a própria palavra de Deus diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, sobre o verdadeiro ofício do atalaia. Ó homem de Deus, vendo tu um ímpio pecando e morrendo no seu pecado, não avisares, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas do sangue dele eu vou requerer das suas mãos. Eu vou requerer da sua mão. Agora, o ímpio está no erro, está no pecado, e a gente falou: olha, não brinca com Deus. Você morrer no erro, você vai ser condenado. A Bíblia diz que eu não vou ser culpado por essa pessoa. Não vou ser culpado, porque eu avisei. Pastor, mas se eu avisar eu vou perder amigo. Perca amigo, mas não perca a sua salvação. Amém? Perca amigo, perca familiar, perca quem seja, mas evite perder a sua salvação. É muito sério o que a gente está falando aqui. É Bíblia. Eu não estou falando nada por mim. E se eu falar alguma coisa por mim, que Deus me tire desse altar e que eu seja considerado como um anátema, um amaldiçoado. Quando eu subo esse altar eu tremo e estremeço, porque qualquer palavra que eu falar desse altar que é mentira, eu vou ser condenado por isso. Eu vou ser condenado, porque a própria palavra de Deus diz que vocês devem zelar pelos seus pastores, porque é eles que zelam pelas suas almas, aqueles que hão de dar conta nos últimos dias. Eu vou ter que dar conta por cada alma que está aqui dentro, cada pessoa. Deus vai falar assim: orasse por aquela pessoa. Orei, sim, Senhor. Por que ela perdeu a salvação? Queria nada com Deus. Foi falado, cansei de ir atrás, mas não adianta nada. As minhas mãos estão lavadas, eu lavo as minhas mãos. Eu falei para os obreiros: quem não quer, não quer. Deixa se perder a si mesmo. O problema é que tem pessoas, eu tenho uma pessoa em Gaspar, que quando eu era da igreja lá, da Igreja da Graça, cansei de ir atrás, ia na casa da pessoa quase sempre, e a pessoa toda a vida, ninguém vem atrás, e a gente ia atrás, fala: volta para a igreja. Tem pessoas que querem que botam um tapetinho vermelho na porta da casa dela, e ainda a gente pega no colo para trazer para a igreja. Não é? Infelizmente. Eu volto a frisar sobre o filho pródigo. O filho pródigo saiu da presença do pai, e quando foi, gastou tudo que tinha, começou a estar na miséria, começou a perder tudo. Quando ele começou a comer a comida dos porcos, ele lembrou do pai dele, que ele tinha uma vida boa, não é? Tinha uma vida boa, uma vida de bonança, e falou: olha, eu vou voltar para o meu pai, e vou falar para ele: pai, pequei contra ti, faze-me de um dos teus servos. E quando ele vai andando em direção do pai, o pai avista de longe, e o pai abre os braços e abraça o filho. A grande diferença é que o pai não foi atrás,
O filho teve que quebrar a cara e voltar, porque sabia que ali era o melhor lugar. É ou não é? O melhor lugar é estar debaixo da presença de Deus, meu amigo. Eu não sei como tem pessoas que largam isso, essa joia preciosa. Eu só largo aquilo que eu não conheço. É ou não é? Eu largo aquilo que eu não conheço. Agora, se eu já tive um encontro real e verdadeiro com Cristo, eu não quero trocar Ele por nada. Por nada. Infelizmente tem muita gente que é assim. Eu digo para vocês, Cristo está à porta. Os sinais são notórios. Esse vírus que está acontecendo, ele não é local, ele é universal. Está acontecendo em todo o país. Grande sinal da vinda de Cristo. Haveria peste em vários lugares. Mateus 24 fala sobre isso. A gente vê sinais em cima de sinais, mas o povo não se arrepende, o povo não busca Deus. O povo do passado, e tudo eles temiam a Deus e davam glória. Tudo eles temiam a Deus e tudo para eles era um Deus. E o povo de hoje, só vou para a igreja quando dá tempo, só vou quando estou passando problema, quando tudo está bem não vou não. Não tem pessoa que é assim? Eu só vou para a igreja quando... fui visitar umas pessoas ontem e eu falava assim: problema da igreja de hoje em dia, vamos pegar um folhetim evangelístico, né? Tá lá, o folhetim evangelístico. Aí o pastor local daquela igreja coloca lá assim para os obreiros: vocês vão evangelizar, entregue esse folhetim para as pessoas, para convidar essas pessoas a virem para a igreja. Mas está lá, você que sofre com insônia, doença, divórcio, briga, etc., cheio de problema, é? Quem que não vai vir para a igreja? Quem que não tem problema, meu Deus? Né? Quem que aqui não está passando problema? Quem que aqui não está passando problema na vida financeira, nessa crise? A grande maioria está. Mas eles tentam atrair o cristão com uma isca fictícia, porque vão vir para a igreja achando que o problema vai ser resolvido, quando não vai ser resolvido coisa nenhuma. É uma mentira. Se a Bíblia diz que nós fomos chamados não apenas para crer, mas a padecer por Ele, você vai vir para Cristo. Quando você conhecer o Evangelho de Cristo, você vai sofrer pior do que você sofria lá no mundo. Pastor, peraí, tem coisa errada. Olha a história de Paulo. Paulo fala: sofri 2 naufrágios, recebi 40 chibatadas menos uma, senti frio, senti fome. E o cristão de hoje, quando passa um probleminha, Deus não é comigo. Aonde que Deus prova os seus filhos? No deserto. Deus provou Jesus aonde? O próprio Pai provou o Filho no deserto. O próprio Deus provou o Filho no deserto. Abraão, quando foi provado, pega o cutelo. Quando vai emular o cutelo em Isaac, quando ele vai enfencar, porque tem igreja que faz sacrifício em cima dessa história, né? Vão lá, dá casa, dá carro, dá tudo. Mas por que eles não veem um contexto que Isaac não foi sacrificado? Deus provou o coração dele. Deus provou o coração de Abraão. E quando Abraão vai enfencar o cutelo, Deus fala o quê? Abraão, não temas, não faças nada ao filho teu, porque agora eu sei que temes a Deus. Deus vai te provar. Deus vai te colocar a fio da espada. Deus vai te colocar no meio do fogo. Deus vai te colocar na prova. Mas temos que ser que nem Jó. Em tudo Jó não pecou com os seus lábios. Em tudo. Verdadeiro cristão é aquele que não desiste por nada. Falso cristão é aquele que desiste por tudo. Sai da igreja porque vi coisa errada. Lá no mundo não tem nada de errado, né? Tudo perfeito. Na sua família não tem nada de errado, né? Todo mundo é perfeito. Você larga a sua família? Você larga o mundo? Não. O povo que está lá fora não larga. E olha que tem muita coisa errada. É um querendo passar por cima do outro. Não é? Mas ninguém larga o mundo. Mas na igreja, quando vê qualquer coisinha errada, meu amigo, tchau. Tchau, Deus. Tchau, obreiros. Não, aqui são tudo do capiroto. Será que é a gente? Será mesmo? Tem gente que fala que eu sou um falso profeta, né? Dizem que eu inverti tudo que foi pregado. Então a Bíblia é uma feitiçaria total, porque eu prego o que eu leio. Eu sempre falo para vocês, eu não tenho medo de falar isso. Tudo que eu estou pregando aqui, chega em casa, abra sua Bíblia e veja se o que eu estou pregando está certo. Se não está certo, me chama de mentiroso na frente de todo mundo. Me condene, pode fazer isso. Me condene.
Eu sou humilde o suficiente para falar, não, está errado, então tá bom, está escrito aí, então vamos mudar isso aí. Né? Eu tenho peito para falar. O que eu prego, eu leio. O que eu prego está escrito dentro da palavra. Goste ou não goste, meu amigo, é o que está escrito aqui. Se a Bíblia condena os pecadores, se a Bíblia condena os prevaricários, se a Bíblia condena aqueles que pecam contra Deus, é a palavra que condena, não sou eu. Se a Bíblia mesmo fala que Deus vai colocar o ímpio para que os seus pés se resbalem no tempo oportuno, é o próprio Deus que vai fazer isso, não sou eu, não é os obreiros. Quantos pecadores vão cair no tempo certo? Tem muita gente aqui na igreja que estão vestindo uma capa, meu Deus, que a Bíblia mesmo fala, vão resbalar no tempo certo. Por isso que eu, meu amigo, não se preocupe. Estão ouvindo a palavra da verdade, estão ou não estão? Eu não mando mensagem para vocês para ver como vocês estão, para ver se estão precisando de alguma coisa. Para muita gente eu faço isso preocupado. Agora, quer sair da igreja? Você mulher, você homem, você obreiro, fica à vontade, pode sair, porque eu não vou ser condenado por isso, porque eu estou pregando a verdade, estou pregando a palavra. Se você não aceite, é o que está escrito na palavra, é o que está escrito dentro dessa palavra. Tudo que eu prego eu mostro, mas para muitos eu sou um falso profeta, né? Então imagina esses que pregam heresia, o que é, né? São verdadeiro, deixa para lá. Mateus 24:36 para a gente encerrar. Mateus 24:36. Estão entendendo a palavra, pessoal? Pode ter certeza, eu luto para que essa igreja seja salva. Claro que a salvação não vem por mim, claro que a salvação não vem pelo pastor, muito menos pelos obreiros. A salvação vem pela palavra. Eu luto para que você venha para a igreja. Por quê? Porque eu sei que você vai ser salvo pela palavra. É pela palavra, não é por mim. Pastor, ora por mim, pastor, eu estou em pecado, eu vou até orar, mas quem tem que se desviar do pecado é você. Tem uma pessoa que entrou em contato comigo e falou assim: pastor, ora por mim. Meu Deus, as minhas filhas, os meus filhos estão rebeldes, tudo, né? Pô, mas a mulher com amante, pelo amor de Deus, a mulher com amante, e eu sei disso, porque o próprio esposo veio chorando, pedindo desesperadamente uma direção. Eu falei: vocês são casados? Não, então larga essa mulher. Se fosse casado, não, aí eu iria dar outro conselho, mas se não casaram, né? Se são casados, não pode separar. A Bíblia fala isso. Pastor, teve traição, não pode separar. Pastor, mas não pode separar. A Bíblia mesmo fala isso, que não foi assim no princípio. Agora, chegar para o pastor, pedir oração e continuar no pecado, é a mesma coisa que chamar Deus de bobo, não é? Deus não vai fazer nada. Deus quer que o povo se desvirtue do pecado, ande em santidade, caminhe com Ele. Domingo que vem tem a Santa Ceia. Essa semana nós fizemos o quê? Se santificamos. E eu sei que muitos não fazem isso, mas os poucos que fizerem vão ser bem aceitos no reino dos céus. Semana de santificação. O que eu puder evitar de pecado eu vou evitar. O que eu puder fazer mais por Deus eu vou fazer. Leitura bíblica, oração, jejum, tudo que eu puder fazer eu vou fazer, porque domingo agora é Santa Ceia. A Bíblia mesmo fala que aqueles que beberem do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue, vai ser culpado. Para que eu não seja culpado, eu tenho que tomar em santidade, tenho que tomar a Santa Ceia preparado. Essa é a realidade. Mateus 24:36 diz assim: exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do... Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isso:
Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não. Pronto. Vocês sabem se Jesus vai voltar amanhã, pessoal? Ele pode voltar agora, qualquer momento. Como eu volto a frisar, pode não voltar em nuvem de glória, mas ele pode voltar para você, para cada um que está aqui dentro. E os dias do Senhor será comparado como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até quando perceberam veio o dilúvio. Eu estou anunciando já há muito tempo. Jesus vai voltar, larga o seu pecado, e o dia que ele voltar e pegar a igreja dormindo, desperta, ó tu que dormes. A Bíblia mesmo fala em Oséias capítulo 14: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelo pecado tens caídos. Pelo pecado tens caído. Nós estamos anunciando desde o primeiro dia dessa igreja, a igreja sem mácula. Preparamos os caminhos tortuosos, falamos da vinda do Filho do Homem. Jesus mesmo fala: eu não sei, mas o Pai sabe o dia. Mas vai acontecer a mesma coisa no dia do dilúvio. Mesma coisa. Estou anunciando para vocês a vinda do Filho do Homem. E o dia que ele voltar, muitas pessoas vão ser pegas desprevenidas. Muitas pessoas aqui vão ser pegas desprevenidas. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. O nível de divórcio dentro das igrejas são semelhantes aos que estão no mundo. Divórcio de pastores, divórcio de obreiros, divórcios de membro. Por quê? Porque não é pregado em cima do altar. É, não é? Se eu falar para você que você, casal que está em pé de guerra, você largar sua esposa, casados, largar sua esposa, ou você, esposa, largar seu marido, e quando vocês morrerem, vocês serem condenados para o inferno, você não vai querer aceitar. Mas é a palavra que fala isso. E quando você, homem, largou sua esposa por qualquer ocasião, e a esposa estava ali, você o traiu ou ela o traiu, mas são casados e se casou de novo, a Bíblia diz: considerem-os como adúlteros. E sabemos que nenhum adúltero terá parte no reino dos céus, e a sua parte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Bom é que não tivesse conhecido a palavra da verdade. É isso que diz a palavra. Hoje você conhece. Pastor, não dá mais. Senta e conversa. Volta o princípio. Volta quando era namorado. Cena. Uma hora eu quero fazer uma reunião de casais. Uma hora a gente precisa fazer isso. Você marido, você esposa, entenda uma coisa. Se a Bíblia fala que quando vocês casam, vocês são um só, sua esposa precisa de você e você, esposa, precisa do seu marido. Vocês dois precisam de si mesmo. Eu estou aqui hoje, mas se eu estou aqui, maior parte do sucesso do meu ministério é minha esposa, que não desistiu e continuou comigo. Eu falei para minha esposa um dia no carro: amor, no começo da igreja sem mácula, quando muitas pessoas estavam saindo, quando muitas pessoas estavam falando assim: vai fechar, não adianta mais, o povo é rebelde, vamos fechar essa igreja, vamos pregar Eu falei para minha esposa bem assim: todo mundo pode falar isso, todo mundo. Todos os membros da igreja podem me ligar e falar: pastor, fecha a igreja. Todos os membros podem chegar para mim e falar: não adianta, não vai dar certo. A única pessoa que eu não quero ouvir falar isso é tu. Falei para ela. Todo mundo pode falar, menos ela, porque ela está do meu lado. Amém? Ou seja, se dois estarão moendo moinho no campo, um vai ficar, outro vai ser levado. Está falando de casamento, está falando de relacionamento, está falando de esposo e de esposa. Por isso que eu falo: você marido, sua esposa não quer nada com Deus, não se preocupe. Claro que você vai conversar, você vai passar a palavra, mas salvação é individual. Não desista por causa dela e não desista por causa dele, porque o dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar. E aqueles que ficarão, a Bíblia mesmo fala que horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é. É coisa séria. Amém? Quem entendeu a palavra faz assim. Entenderam mesmo? Fique chateado não. Eu amo vocês de tal maneira, porque a Bíblia fala que o pai que exalta seu filho ama. Eu me preocupo com todo mundo que está aqui. Todo mundo. Desde aqueles que estão desde o começo, aqueles que estão entrando agora. Vocês sabem disso.
Vocês sabem disso, que às vezes eu tenho que me virar em 3, em 5, para poder dar conta de todo mundo. O amor é testemunha disso. Às vezes ele está comigo, a gente vai fazer visita, a gente vai conversar a respeito da palavra, é a gente mandando pedido de oração, pastor, ore por mim, pastor, estou passando problema. É ou não é, amor? Ou seja, é guerra constante. A gente vê quantas pessoas sofrem, mas eu sozinho não vou conseguir. Bom é que os irmãos vivam em união. Igreja do passado, leia o livro de Atos, você vai ver qual é a primeira igreja, a igreja dos martírios, a igreja que sofria a espada, mas não desistia do evangelho de Cristo, a igreja que o sangue tombava nas ruas, mas o maior prazer deles era falar assim: necessário é temer a Deus e não aos homens. Necessário é temer a Deus, não aos homens. Amém? Vamos voltar à igreja do passado? Sim ou não? Então vai ter culto todo dia. Todo dia você vai estar aqui, né? E vai ser 5 horas de culto. Amém? E tem gente que fala, já deu uma coçadinha na testa, né? Eu estou preparando um estudo. Já comecei a preparar esse estudo, porque eu vou começar a dar aula de teologia aqui na igreja. Quem quiser, eu ia fazer só para os obreiros, mas eu quero que todo o povo que querem participar, eu já estou começando a criar o estudo. Você que quer, para quê? Para ter conhecimento da palavra da verdade. Amém? A teologia, o que significa? Teologia, estudo sobre Deus. Teologia reformada. Nós somos uma igreja protestante. Nós somos uma igreja da teologia reformada, igreja protestante. Nós protestamos contra o falso evangelho. E nós aqui vamos passar para vocês essa teologia saudável, falar de Cristo, como começou a teologia reformada, por que começou, como que nós chegamos até aqui. Você que quer, se prepare, que eu estou começando a preparar todo o estudo. Você se torne sábio pela palavra da verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, Ele merece. Louvado seja Deus. Graças a Deus.